coração no Salmo de número 56. Salmo 56. Convido os irmãos para estar atento à leitura desses 13 versículos desse Salmo de Davi. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se e esconde-se, espiona os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me poderá fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amados irmãos, nós estamos caminhando já com saudade do ano novo. Apesar de ser o último domingo do mês de janeiro, parece que ele já vai ficando velho, né? E nós querendo já o outro novo ano. Parece que tem essa ideia que nada mudou. Na verdade, Deus está no controle de toda a história, independente do calendário humano. Mas o que importa para nós, irmãos, nesta noite é pensarmos sobre o que Deus pode fazer comigo e com você. Eu gostaria, dentro desse Salmo 56, compartilhar com os irmãos nessa noite e amigos sobre o tema: quando chegar o temor, o que fazer? Quando chegar o temor, o que fazer? Durante 2 últimos domingos passados, nós escrevemos sobre o tempo, sobre o que está reservado para cada um de nós. Em textos falamos sempre na trajetória da nossa vida, que está sobre a ação e sobre a soberania do nosso Deus. Mas diante disso, Deus nos preserva a nossa vida para nós caminharmos nessa jornada. E nós precisamos entender que nessa jornada nem sempre é como nós imaginamos ou pensamos que seja um mar de rosa. Mas eu queria lembrar com vocês que esse salmo nos desafia a pensar neste tema: quando chegar o temor, o que fazer? Né? O nosso louvor a Deus, irmãos, deve revelar que a nossa profissão de fé é real em meio à aflição nesta vida. Então, o meu louvor, o seu louvor, que nós cantamos aqui: enquanto eu viver, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, diante disso, tem que revelar em meu coração e seu coração esta profissão de fé. Não uma profissão de fé superficial, temporal, mas uma profissão de fé que, em meio às nossas aflições, nós estamos seguros
convicto de que Deus está conosco. Deus está diante das mais diversas situações da nossa vida. O que pode afligir o seu, o meu e o nosso coração? Por exemplo, perdi o emprego. Com certeza, você que começou o ano com vários sonhos, objetivos, de repente vem lá o seu supervisor, a direção da empresa, o senhor, a senhora está despedido. Quer dizer, perdemos o emprego no começo do ano. Isso altera os nossos projetos, nosso sonho. Estava pensando em fazer isso, aquilo, agora eu tenho que refazer esses projetos, porque eu perdi o emprego. Não sei quando vai vir um novo emprego. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, ou pode demorar um pouquinho. Até, quem sabe, Deus querendo provar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por exemplo, outro, perdi um grande negócio. Eu estava para fazer esse negócio e eu deixei passar. E quando eu resolvi fazer, perdi essa oportunidade. Nem sei quando terá novamente. Não fique frustrado. Deus está no controle de todas as coisas. Perdi a saúde. Você fala assim, e agora? Eu tinha saúde e agora não tenho mais. Não. Nada está fora da ação soberana do nosso Deus. Mesmo que nós somos afligidos por esta ou aquela enfermidade, está tudo no controle de Deus. Então não deve afligir o vosso coração. E assim, como vimos recentemente, da nossa igreja, alguém perdeu o seu ente querido. Ninguém não quer que isso aconteça em nossa casa, em nossa família. Nós queremos viver o 2026 sem perda. Nós falamos no começo do ano, né? Como será o novo ano? Será que nós teremos o ano todo para cultuar, louvar e bendizer o nome do Senhor? Ali e acolá nós estamos tendo notícias, né? Parente, amigo, irmãos na fé que estão sendo chamados pelo Senhor. Então, nós vivemos esse momento que pode afligir o meu, o seu coração. Mas o que fazer num momento como esse, né? O motivo de tudo isso não pode abalar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. O Senhor Jesus, quando durante 3 anos, ele esteve peregrinando toda a Galileia, toda Jerusalém, várias regiões, pregando e anunciando o reino de Deus, juntamente com seus discípulos, falando do arrependimento, da transformação e de viver confiadamente no Senhor. Mas quando chega no Evangelho de João, capítulo 14, ele chama os seus discípulos a sós e compartilha com eles, dizendo que é chegada a minha hora. Os discípulos ficam abatidos, ficam tristes, porque Jesus está falando da sua morte, que será entregue, haverá dentro do colégio apostólico um traidor, e ali então traz um temor profundo no colégio apostólico. E o Senhor Jesus diz assim, não se atemorize o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Ou seja, o que o Senhor quer ensinar para nós, como ensinou para os apóstolos, é que a nossa permanência ou a nossa jornada nessa vida é passageira. Nós não estamos aqui fincados como raiz por toda a eternidade. Vai chegar o seu dia, vai chegar o meu dia. E eu preciso, e você precisa estar preparado para isso. Não se abate o seu coração, confia no Senhor. Eu tenho uma boa notícia, enquanto isso não acontecer, e quando nos chegar esse dia, ele diz no Evangelho de João 14, deixo a minha paz, não como o mundo dá, mas essa paz que eu dou, que o mundo não pode dar, que em meio à circunstância, você ainda é feliz, porque a sua profissão de fé, a sua vida cristã está afirmada em Cristo Jesus. Quando ele então, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz aos seus discípulos, quando já diz assim, vou partir, vou deixar com vocês a presença do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que há de guiar em toda a verdade, diz o Senhor Jesus aos seus discípulos e à sua igreja nos dias de hoje. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz assim, quando vier, porém,
o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a vinda de Jesus, ou melhor, a partida de Jesus e a vinda do Espírito Santo para habitar na sua igreja, há de guiar toda a igreja em toda a verdade. E nos momentos mais difíceis, diz assim, eu estou com a igreja. Ainda no capítulo 16 do Evangelho de João, ele vai terminar esse capítulo no verso 33 e diz o seguinte: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos, irmão, ter essa profissão de fé, confiadamente, a despeito da circunstância da nossa vida. Nós encontramos, irmãos, também, quando o escritor aos Hebreus, ele escreve, como todos nós ficamos empolgados e até emocionados diante da galeria dos homens da fé. Quando nós olhamos para o Hebreus capítulo 11, lá nós temos a galeria de homens e mulheres que, na sua profissão de fé, na sua confiança em Deus, a despeito de qualquer circunstância, o que fazer, eles tiveram embasamento, confiança autêntica e verdadeira. E a palavra-chave é fé. Você vai encontrar, então, em Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Ali, homens e mulheres viveram pela fé na promessa bendita do nosso Deus. Então, diante disso, o que ele quer nos ensinar? Que nós estamos vivendo por um pequeno período de tempo aqui, porque a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, naquele que há de dar o suporte nos momentos difíceis, mas também na hora de quando vamos encontrar com o Senhor. E no capítulo 13 dos Hebreus, depois de citar a galeria dos heróis da fé, no verso 11, ele vai dizer para a igreja o quanto nós precisamos estar confiadamente no Senhor, sabendo dessas mensagens. Capítulo 11, verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé, todos eles, os heróis da fé, sem ter obtido as promessas que nós já temos da vinda do Senhor Jesus. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiro e peregrino sobre a terra. Então, nós somos estrangeiros e peregrinos. Passamos por aqui, construímos nossa família, construímos nossos projetos, nossos sonhos. Nós vemos nossos filhos crescendo, casando, construindo família, mas tudo isso vai passar e passar rapidamente. Então, diante disso, irmãos, nós temos o Salmo 56, um salmo de um grande pastor, de um grande rei, por nome de Davi. Quando nós olhamos a história do pastor Davi, ainda lá na casa dos seus pais, na família de Jessé, ali cuidando das ovelhas do seu pai, sendo um compositor de vários cânticos, de vários hinos que nós cantamos e lemos no saltério. Nós temos aqui, irmãos, um jovem que cresceu, se fortaleceu, tornou-se um gigante, um grande soldado, venceu o grande gigante filisteu, mas agora tem esse homem prostrado e agora preso lá em Gate, sobre a mão de um rei perverso filisteu, Aquis, a quem conseguiu, de uma forma ou outra, prender Davi. E agora Davi está ali nas mãos daquele filisteu e com a astúcia de zombaria, de querer dar cabo à sua vida e tirar a sua vida a qualquer momento. É nesse momento tão difícil de aflição que Davi vive, que ele depois escreve com inspiração divina esse Salmo 56. Um salmo que diz assim: quando chegar o temor, o que fazer? Meus irmãos, o medo afasta o homem de Deus, mas o temor aproxima o homem de Deus.
Então, quando nós temos a nossa fé autêntica e verdadeira, não há nada desse mundo que pode nos afastar da presença gloriosa do nosso Deus. Não vai pensando que servir a Cristo é só quando tudo está bem, mas é nas diversidades da vida. E você vai ver isso no Saltério, quantos momentos que Davi mostra circunstâncias difíceis, mas ele coloca a sua confiança em Deus. E agora, Davi está longe da corte real, Davi está longe dos seus soldados. Lembra da história do seu filho Absalão, que da sua própria casa quis tirar a vida de Davi. Ele teve que fugir por várias vezes, agora está aqui. E o rei Aquis, ou conhecido lá pelos filisteus, zomba de Davi. Olha o grande soldado, olha o grande rei, que derrotou Golias, está aqui na nossa mão. Derrotado, fracassado, não traz medo para nós. Agora nós podemos brincar com ele. É uma pessoa sem força nenhuma. Coitado deste homem. Não traz medo, não traz temor, vamos dizer assim, na linguagem dos filisteus. Mas é aí onde que nós vemos Davi, num momento como esse, dando algumas aplicações, algumas lições importantes para a nossa vida. Olhando a estrutura do Salmo 56, nós encontramos essa divisão. A divisão é essa, a estrutura desse salmo. O único socorro de Davi é Deus. Ele coloca no verso 1 e 2, no Salmo 56, que a sua única esperança não está nas armas, não está no exército, não está no poder, que ele agora está distante, mas a sua única confiança está em Deus. A sua declaração ou a sua profissão de fé não vem de homens, nem de pessoas, mas vem de Deus. Aí o verso 3 e 4, ele coloca que a sua confiança, ou seja, a sua fé autêntica e verdadeira, está nesse Deus vivo e verdadeiro. Mas ele descreve aqui no verso 5 a 7, mostrando aqui a relação desses homens, aqui seus exércitos, os seus inimigos se levantando e fazendo de tudo, mostrando assim, acabou a vida de Davi. Davi agora está derrotado. Ele chegou ao seu fim. A sua jornada acabou nas nossas mãos. Nós, filisteus, vencemos Israel. Vencemos o grande gigante de Israel, o rei Davi. Mas ele coloca aqui, descreve as obras do inimigo, né, no versos 5 e 7. Mas ele vai dizer ainda no Salmo, qual é o seu motivo diante de tudo isso? É confiar em Deus nas aflições. Quer dizer, mesmo na aflição, ele volta a dizer, a minha confiança está em Deus. Verso 8 a 11, ele vai então dizer isto, né? Que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. E por fim ele termina a estrutura do Salmo, no verso 12, verso 13, dizendo assim, o voto de louvor, o voto de render graças ao Senhor, porque ele tinha confiança, e essa confiança veio no momento certo, e Davi foi liberto, Davi pela mão poderosa de Deus, Deus usou ali um meio para Davi sair das mãos dos filisteus e voltar para a corte de Israel. Meus irmãos, nada está fora da ação soberana de Deus. Não importa a sua, a minha, a nossa aflição. Diante disso, quando chegar o temor, então o que eu devo fazer? A primeira coisa, coloque em Deus a sua confiança. Não confia tão somente nos médicos. Não confia tão somente no poder econômico e financeiro. Não confia na estrutura econômica que você tem, no seu patrimônio. Porque tudo isso passa. Mas a sua confiança em Deus é que traz conforto e consolo nas horas mais difíceis da sua vida. Davi, no Salmo 62, ele vai dizer exatamente, exortando a nossa confiança. E a nossa confiança está no verso 1 e 2, quando ele diz, somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele
é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei abalado. Então, a nossa confiança tem que estar naquele que pode todas as coisas. Se você confia verdadeiramente no Senhor, nada pode te abalar. Como isso é verdade, Davi vai dizer também no outro salmo, no Salmo 125, que ele fala, qual é a nossa profissão de fé? É uma profissão de fé inabalável, ou seja, não abate a sua confiança em Deus. É no verso 1 do Salmo 125, ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Então, coloque a sua confiança em Deus. Coloque em Deus a sua confiança. Não entristeçai o teu coração. Não se abate, mas confia em Deus e espera em Deus. Quando chegar o temor, o que fazer? Coloque em Deus a sua confiança. No verso 4 ele diz, em Deus cuja palavra é exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. Ainda no Salmo 56, verso 11, ele diz, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? O homem pode até, quem sabe, mexer no meu corpo, no seu corpo, mas não vai mexer na sua alma, porque essa sua alma pertence a Deus. Quando chegar o temor, o que fazer? A segunda coisa, descanse na palavra de Deus. Descansa na palavra de Deus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. No verso 10, ele vai enfatizar. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Quer dizer, ele enfatiza que o caminho para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é resposta para os momentos mais difíceis da nossa vida. Estamos começando o ano, mas pode surgir coisas que vêm pela frente, pode trazer ao meu coração algum momento difícil, mas você precisa confiar tão somente em Deus. Tão somente em Deus. Nós cantamos pela manhã um cântico. E esse cântico está no texto de Romanos, capítulo 8, 37 a 39. E ele diz que nesse texto nós seremos vitoriosos se nós nos abalarmos com a circunstância desta vida. Nada vai me separar do amor de Cristo. Segundo cântico dessa noite, nunca te deixarei, haja que houver, nunca te deixarei. Então a nossa confiança precisa estar em Deus. Quando o profeta Isaías vai alertar o povo de Israel, sabendo que o cativeiro estava diante deles, eles iam para o cativeiro por causa do pecado, mas ele diz assim, só Deus, só o Deus de Israel é que pode resgatar. Somente Deus pode trazer esta esperança no momento difícil e de aflição na vida de cada um de nós, como Isaías disse ao povo de Israel. Lá em Isaías 43, exatamente ele vai dizer algo interessante. Veja no verso de número 5, ele diz assim, não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. E ele vai dizer mais ainda, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aí no verso 7 ele diz, a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Então só Deus é que pode nos resgatar. Somente Deus pode trazer alívio em tempos de aflição. Então, quando chegar o temor, o que fazer? Coloca Deus em sua confiança. No segundo lugar, descansa na palavra de Deus. Descansa na palavra de Deus. Davi escreve um outro salmo, um salmo muito rico, muito maravilhoso, que fala de um Deus que é o nosso refúgio, um Deus que é a nossa fortaleza.
E ele diz no verso 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Mesmo que aconteça tudo isso, o meu socorro vem do Senhor. E aí então no verso 7 e o verso 11 ele enfatiza isso. O Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11, o Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, não temos como nós ficarmos abalados diante dessa ou daquela circunstância. Ela virá para mim e para você em qualquer momento, seja qual for a circunstância. Mas lembre de uma coisa, o Senhor é conosco. Se a sua profissão de fé é autêntica e verdadeira, mesmo que as aflições cheguem, a sua confiança está no Senhor. Nele eu ponho a minha confiança. O salmista ainda diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que a igreja do Senhor precisa nesses tempos tão difíceis. Então, quando chegar o temor, descansa no Senhor. Confia no Senhor. E, por fim, ele vai dizer algo interessante. Busque a Deus em oração. Verso 9, do Salmo 56, Davi diz assim, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Irmãos, uma das grandes derrotas de um crente, de uma família e de uma igreja é falta de oração. Às vezes nós ficamos tristes, abatidos por esta vida, por aquela vida, por que aquele irmão, por que aquela irmã, de repente o amor esfriou, o amor de Deus acabou, não há mais alegria, não há mais desejo de louvar, não há mais desejo de cultuar ao Senhor, o seu coração está agora entregue às tristezas, à amargura, ao contexto desse mundo. Pode ter certeza, duas coisas profundas faltaram na vida dessa pessoa, porque não da família e às vezes da igreja. Palavra de Deus e oração. Nós queremos que Deus abençoe sem orar. Nós queremos vitória de Deus na nossa vida sem depender do Senhor, sem buscar a presença de Deus. Nós queremos que Deus atende o nosso clamor, mas não gastamos tempo com Deus. Nós não quebrantamos diante de Deus. Senhor, Tu conheces a minha aflição, Tu conheces a minha dor, Tu conheces o que eu estou passando, tem misericórdia de mim. Não, nós não. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, pronto, e acabou. Não quero saber mais, vou viver a minha vida. Não, esse é o fracasso do crente. É o fracasso de um lar, é um fracasso de uma igreja, porque não gasta tempo com Deus. Israel sofreu grandes derrotas por não obedecer o quê? A palavra de Deus. Israel perdeu muitas batalhas porque não santificou e não buscou a presença de Deus. Quando falta a presença de Deus, através da oração, vem o fracasso e vem a derrota. Pegamos no domingo passado sobre as lamentações de Jeremias. E nós vimos o quanto Jeremias chorou por esse Israel que ficou longe da presença de Deus. Mas aqui diz o profeta de Deus, em Jeremias capítulo 29, ele diz as seguintes palavras no verso de número 12 e 13. Diz assim, então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, se Israel buscar a minha presença, buscar de todo o coração, eu ouvirei, diz o Senhor. E ele diz, enfatizando no verso 13,
Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Então, eu preciso buscar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Não é buscar a Deus quando a casa está caindo. Não é buscar a Deus quando o emprego faltou. Não é buscar a Deus por isso, por aquilo. É buscar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. É tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de buscar a Deus. É tempo de vitória, é tempo de buscar a Deus. Mas é tempo de enfrentar um caminho difícil. Não deixemos de confiar em Deus, porque Ele vai nos ensinar, no meio das aflições, o que eu preciso aprender para viver essa autêntica profissão de fé na minha vida. O rei Josafá estava com medo de dois povos, Amon e Moabitas, ou Moabe. Dois povos se ajuntaram para destruir Israel. Josafá, apavorado com aquela situação, o rei, ele não teve outro caminho. Não foi olhar assim, quantos soldados eu tenho, quantas armas eu tenho, quanto caminhão de guerra eu tenho. Não, ele não foi. Chamou um povo, ajuntou-se o povo, conforme o texto de Crônicas, no segundo capítulo, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Ajuntou o povo e disse, vamos buscar a Deus em oração. E o povo começou a orar. E na medida que o povo começou a orar, Deus foi falando ao coração do povo, através dos profetas, através daqueles que tinham a voz para dizer ao rei e ao povo. E disse, prepare o povo, põe o povo para cantar, põe o povo para louvar a Deus. E quando o povo começou a cantar e louvar a Deus, os moabitas, os amons entraram em guerra entre si. E quando Israel chegou para começar a fazer a guerra, encontrou foi mortos, só corpos, todos feridos, todos mortos ali pela guerra entre si. Sabe por quê? Porque Deus não precisa das armas humanas, Ele é todo poderoso. Ele vai adiante de nós, Ele é o Deus da batalha. Ele não precisa do braço forte de ninguém, o braço forte é de Deus. É por isso que Jeremias, no capítulo 33, ele vai dizer mais uma vez no verso 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, Deus tem grandes coisas para nós na nossa vida, mas muitas vezes nós perdemos as grandes bênçãos, porque nós não temos vida de oração e não temos vida de estudo na palavra de Deus. A oração sempre é e sempre será a melhor opção na vida do crente. Quando nós buscamos a Deus, diante do medo, nada abala a nossa fé. Pelo contrário, aproxima-se nós diante de Deus. Por fim, irmãos, Davi termina dizendo, eu faço um voto. Voto ao Senhor. Qual é o voto? Rendei-te-ei graças, Senhor. Farei esse voto, porque o Senhor me livrou da morte. O Senhor não pôs os meus pés que caíssem na mão dos inimigos. E eu quero estar sempre na tua presença, na luz da vida. Irmãos, as palavras do Senhor Jesus, lá as últimas palavras, antes da ascensão de Jesus, disse para você, mas disse para mim também, estarei convosco todos os dias da sua vida, até aquele grande e glorioso dia, quando descortinado o céu, olhar para você e para mim e dizer assim, os seus dias terminaram, e agora vem para a presença do Pai. Vem, porque viveu na minha presença. Vinde bendito do meu Pai. Vem possuir a herança eterna. Meus amados irmãos, que Deus nos permite, nessa semana, se uma coisa ou outra tem trazido ao seu coração um medo ou um temor, lembra disso. O medo afasta você de Deus. O medo te leva a você duvidar em Deus. Mas se você tem o temor do Senhor, você aproxima de Deus e vai aprender as práticas que Davi aprendeu. Primeiro, colocou Deus como a sua confiança. Em segundo lugar, ele descansou nesse Deus através da sua palavra. Gastou tempo de ler a palavra de Deus.
lê os mandamentos, os preceitos, os testemunhos do Senhor, a palavra de Deus. E por fim, a sua vida de oração, que não pode estar, uma vez, acidental, mas sim, é algo que rasga o seu coração diante da presença de Deus. Quando você sentir então medo, ore a Deus e Ele fará coisas que você muitas vezes não sabe agora, mas Ele fará, porque Ele é um Deus de promessa. Você precisa então confiar nesse Deus, em qualquer circunstância, que haja em você essa firmeza e que a sua fé e a sua vida cristã seja arraigada na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Quero convidar você